Pastor Joaquim de Andrade, a grande pergunta é: as 70 semanas de Daniel já se cumpriram? Sim, se cumpriram? O senhor tem 4 minutos para fazer a exposição do seu argumento. Eu diria, pastor Elias Soares, que uma boa parte dessas 70 semanas se cumpriram, mas ainda tem algumas coisas para se cumprir. É interessante porque eu gostaria até de ler, o livro de Provérbios fala sobre a questão do conhecimento. Eu diria que eu não sei nada, como diz o autor lá do livro. Eu sei que nada sei, essa é a grande verdade. Mas vamos tentar, na medida do possível, esclarecer algumas coisas. Eu poderia afirmar aqui que as 70 semanas de Daniel é uma das mais significativas, detalhadas profecias messiânicas do Antigo Testamento. Então, ela trata, acima de tudo, de uma profecia sobre o futuro de Jerusalém e a vinda do Messias. Então, existem várias interpretações dessa profecia. Muitos acreditam, então, que a última parte das 70 semanas será cumprida perto do fim dos tempos. É aquilo que eu vou defender aqui. Então, nenhuma passagem do Antigo Testamento revela tanto mistérios aí do plano profético de Deus para Israel e nações quanto o livro de Daniel. Então, 69 semanas de anos, 7 anos em cada semana, 360 dias por ano, 173.880 dias. Então, temos aí o decreto de quem? De Artaxerxes, 5 de março, 44 a.C. E aí mais 173 mil. O Artaxerxes não foi 5 de março, 5 a.C. Não foi 5 a.C. 44 a.C. 445. É 445, perdão. Exato. 445. Alguns dizem entre 444 até 476 anos. Tem algumas contradições aí em relação a isso, tá bom? Mas a gente não vai nos aprofundar nisso. Por quê? Porque essas 70 semanas de Daniel, capítulo 9, versos 24 a 27, apresenta, eu diria aí, uma chave cronológica indispensável para a profecia bíblica. Então a profecia diz respeito tanto ao início quanto ao fim da destruição de Jerusalém, desde a conquista dos babilônios até o segundo advento de Cristo. E define então esse período como o tempo dos gentios, conforme Lucas 21, versículo de número 24. Depois então do qual o tempo da restauração de Israel terá início. Isso conforme Isaías, capítulo de número 2, verso de 2 a 4, Zacarias 8, de 1 a 5, Zacarias 14, de 3 a 21. Então, a profecia das 70 semanas, portanto, pertence a um grande acervo de texto sobre uma restauração profética dados a Israel como consolo do seu cativeiro. Então essas profecias prometem aí a redenção messiânica por intermédio da dinastia de Davi em Jerusalém, conforme está lá Isaías 40, Isaías do 40 ao 66, Jeremias do 30 ao 33 e vários outros textos. Então a profecia das 70 semanas está incluída aí na parte do livro de Daniel, que registra aí as visões dos reinos terrestres, tanto humano quanto divino, conforme o capítulo 7 até o capítulo 12. Então também ela fornece um modelo profético para posteriores revelações escatológicas, como o Sermão do Monte, proferido por Jesus em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo de número 21. Então o sermão do dia do Senhor feito por Paulo lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então a seção sobre a ira divina, que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 6 até o 19. Então os autores do Novo Testamento, eles usaram a profecia das 70 semanas para predizer eventos futuros, de modo que nós devemos também interpretá-la de uma forma, eu diria, futurista, tá? Então o contexto da profecia das 70 semanas de Daniel entendeu a partir da profecia de Jeremias com o exílio na Babilônia, que duraria 7 anos. Muito obrigado. Está aí a exposição do pastor Joaquim de Andrade sobre a sua visão pré-tribulacionista acerca das 70 semanas proféticas de Daniel. Nós já estamos agora com o tempo marcado para o pastor César apresentar a sua visão. Pastor César, como é que o senhor entende as 70 semanas proféticas de Daniel, elas já se cumpriram ou é um evento escatológico que irá se cumprir no final dos tempos? Bom, quero reafirmar aqui o máximo de respeito que eu tenho pela vida do pastor Joaquim. Para mim é um dos grandes apologistas brasileiros, sobretudo na área da heresiologia.
E também tem se aventurado aí na área da escatologia com maestria. Mas a minha discordância aqui vai ser imagino, do princípio ao fim, porque a primeira fala do pastor Joaquim na abertura, ele falou que não há como contestar o que a Bíblia diz. E eu concordo em gênero e número e grau. Aonde é que a Bíblia mostra que haverá um hiato no meio das 70 semanas de Daniel? Esse hiato, existe algum texto bíblico que fale a respeito dessa pausa, ou a gente tem que fazer uma dedução teológica? Se a gente tem que fazer uma dedução teológica, quem nos deu esse direito? Qual a outra profecia bíblica que tem a ver com tempos e prazos, tem algumas na Bíblia, que a gente tem direito de fazer uma pausa? Quando Jesus disse assim, assim como Jonas esteve 3 dias, 3 noites no ventre do grande peixe, importa que o Filho do Homem seja 3 dias, 3 noites sair da terra. A gente também pode colocar um hiato lá no meio? Com que direito? O texto de Daniel mostra que vai ter pausa? Não. Quando você lê o texto, e acho que é importante a gente ler o texto das 70 semanas, são 3 ou 4 versículos, então vamos lá. Daniel 9, 24, 25, 26, 27, 4 versículos. Ele diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sua santa cidade para fazer cessar a transgressão, 1, dar fim aos pecados, 2, expiar a iniquidade, 3, trazer justiça eterna, 4, selar a visão e a profecia, 5, ungir os santos dos santos, 6. O próximo versículo vai falar sobre o começo da contagem. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Praças se reedificarão em tempos angustiosos. Próximo verso é o 26. Depois das 62 semanas, obviamente aqui já passou a 7, né? 7. Essas semanas são divididas em 3 etapas. Eu acho que isso pré e pós concordam. A primeira etapa me perdi aqui. Essa semana ela é dividida em 3 etapas. A primeira etapa são 7 semanas. A segunda etapa, 62 semanas, então 7 mais 62, 69. E a última etapa, 1 semana. Eu acho que nisso nós combinamos que são essas etapas, até porque está na Bíblia, né? E aí, a grande discussão existe pausa entre as 7 e as 62? Não. Existe pausa entre as 69 e as 70 pelo texto? Não. Então essa pausa, ela tem de ser tomada como uma liberdade teológica. Você leu e você enxergou o que não está no texto. O texto não fala de pausa. E por último, versos 26 e 27, depois das 62 semanas, que no caso aqui é depois da 69ª, será morto ungido, não estará mais, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, seu fim será no dilúvio, não sei o quê. E aí o 27 ele fará uma aliança com muito por 1 semana e tal. Então, o texto bíblico te dá margem, com que autoridade você diz que essa profecia, porque a profecia dá um prazo para que algo aconteça. E por último, a segunda questão que eu quero deixar para o pastor Joaquim, é que ele diz assim, essa profecia, ela é um consolo profético para Israel por causa do exílio. E também é um tipo de restauração a Israel. Quem falou? A profecia não diz isso. A profecia diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e ele vai tratar de coisas espirituais. E não restauração do povo ou coisa parecida. E aí, e a principal questão é quando é na Bíblia que tem essa autoridade, quem te deu essa autoridade para dizer que essa profecia tem um hiato no meio? Bom, pastor Joaquim de Andrade, o senhor ouviu atentamente aí a contestação do pastor César Cavalcante, e ele fez uma contestação forte. Quem lhe deu essa autoridade? E nós vamos agora já para a segunda parte, okay, onde o senhor terá 3 minutos para fazer as suas objeções ao argumento do pastor César. O senhor já está com a palavra. Eu estive debatendo um tempo atrás com uma pessoa aqui e diante da colocação dela eu acabei rindo. Isso é comum. Por favor, eu não estou rindo de você. Tá bom? Eu tô rindo da colocação. Eu não estou fazendo uma chacota, nem nada disso. Porque se eu me sentir ofendido, você vai saber. Por favor, então eu quero que você seja muito sincero comigo, como eu tô sendo com você. Algumas colocações que de repente vão ser feitas, eu vou rir como você vai rir também das minhas colocações. Acho que isso é normal. Não, mas eu quero deixar claro aqui que se eu me sentir ofendido, você vai saber. Porque certo, às vezes a risada, nem precisa, volta aí, para o tempo. Às vezes a risada
é colocada de forma jocosa. E aí a gente não pode aceitar. Tipo assim, eu não posso tirar sarro do seu argumento. Assim como você também não pode tirar sarro do meu Dependendo do argumento, se ele for absurdo, eu vou ter que rir, entendeu? Como você vai rir do meu argumento absurdo? Isso é normal. Só queria chegar a esse comum acordo, tá? Para você não se sentir ofendido que nem uma pessoa que eu debati aqui. Se ele se sentir, ele vai registrar. Eu vou registrar. Vamos pro debate. 3 minutos, novamente, a recontagem do tempo. Por favor, pastor Joaquim. Eu quero... É o texto que eu queria ler, Provérbio 32. Porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem. Esse é o texto que eu quero ler, tá bom? Vamos então para Daniel, capítulo 9, verso 24. Porque foram feitas várias colocações aqui. Eu entendo perfeitamente bem que... Antes, até quero esclarecer a todos os nossos queridos telespectadores e ouvintes da Musical que ninguém é dono da verdade na escatologia. Eu não posso dizer que é isso e pronto. Não. A Bíblia dá margem para várias interpretações. Por isso nós temos essas várias correntes escatológicas, tá? Então, eu não estou me colocando aqui como o dono da verdade. Mas lendo as profecias, lendo a palavra de Deus, eu chego a esta conclusão. E por isso eu defendo essa posição chamada pré-tribulacionista. Como ele, lendo as escrituras, tem a visão do pós-tribulacionista. Como talvez outro aqui poderia ter uma visão do mid-tribulacionista. Enfim, são as várias correntes escatológicas. Lembrando que ninguém, isso me coloca aqui nesse lugar, ninguém é dono da verdade, porque as coisas ainda vão acontecer. Muito bem, aí Daniel, capítulo de número 9, é interessante, né? Porque aqui é muito claro. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo é esse? Aqui é muito claro, teu povo. Está se referindo a quem? Povo de Daniel. Povo de Daniel, quem são eles? Os judeus. E sobre a tua santa cidade. Então eu pergunto, que cidade santa é essa? É Jerusalém. Então, é interessante porque se nós pegarmos aqui em Daniel, capítulo ainda 9, verso de número 27, ele fará uma firme aliança com muitos, por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e oferta de manjares sobre a asa das abominações. Virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, aqui eu vejo, porque a igreja, ela não é vista na terra, em Apocalipse, por exemplo, lá no capítulo de número... só a gente vai encontrar a igreja, ela não vista na terra, em Apocalipse, por exemplo, após o capítulo de número 3. Você não vai encontrar isso. E Mateus, capítulo de número 24, verso de número... Vamos lá para Mateus 24, que é importante a gente esclarecer essa questão. Faltam 15 segundos, pastor. Mateus 24, olha só o que diz aqui. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas considerai, se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Terminou seu tempo, pastor. No próximo, o senhor tá bom. Você pode concluir aí a oração? Qual que Vamos lá. Então, qual é a conclusão aqui? Que a vinda do Senhor, ela é eminente. O que quer dizer isso? Não sabemos o dia e a hora da vinda dele, cumprindo-se a profecia de Daniel. Bom, vamos lá. Muito bem. Agora o pastor César, 3 minutos, pastor César, para Daniel... o senhor fazer a sua réplica. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, o pastor Joaquim nem mesmo chegou perto da minha pergunta. A minha pergunta é: quem te deu autoridade para dividir as 70 semanas em etapas? Com que documento bíblico, com que documento hermenêutico o irmão consegue enxergar ali uma pausa? Essa pausa só pode ser uma licença teológica, mas não bíblica. Pelo menos eu não conheço um texto. Agora, se você me mostrar um versículo, aí a coisa muda de figura e eu me dobro automaticamente, porque a Bíblia, como você disse na sua fala inicial, não há como contestar a Bíblia. Agora, há como contestar teologias humanas. E ao invés de responder a pergunta clara, o pastor Joaquim foi dizer que foi criar um espantalho novamente, que é como se o pós-tribulacionista fosse contrário à vinda iminente de Cristo. E faz uma confusão que aí, com respeito que o Joaquim, como eu disse, me merece,
uma confusão acho que da questão da língua portuguesa mesmo, né? Porque ele diz assim, a vinda de Jesus é iminente, e como se... Falando do arrebatamento. Então, como se ele dissesse que o cristão pós-tribulacionista não crê que Jesus Cristo vai voltar. A volta de Cristo é óbvio que é iminente, mas iminente não significa secreto. Iminente não significa secreto. O que é uma... Pega um dicionário e coloca lá, iminente, que está prestes a acontecer, que pode acontecer, que tá chegando a hora de acontecer. Isso o apóstolo Pedro disse. A vinda do Senhor, há mais um pouquinho de tempo, não tardará e virá e tal, tá tudo certo. Eu creio na vinda iminente de Cristo. Agora, não no arrebatamento secreto. Mas esse, como não é o tema agora, eu volto à pergunta do debate, não vou usar os 4 minutos, aonde está a autorização bíblica para fazer uma pausa no meio das 70 semanas de Daniel. Pode usar um minuto a mais. Como é que é, professor? Não, em qualquer momento. Aonde tem pausa nessa profecia? É muito simples. Vamos lá, então. É só nós pegarmos aqui esses 490 anos que estão programados se cumprirem conforme a profecia determina. Então, 7 semanas e 62 semanas, como a gente mesmo já mencionou aqui. 69, é. Isso. O que a gente percebe? 69 semanas. Se daria, então, desde a ordem para o quê? Para a restauração, para reedificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. Então, esta ordem foi proferida, como a gente pode observar. É interessante, pastor César, porque o povo do príncipe que há de vir destruiria a cidade e o santuário, certo? Isso já aconteceu? No ano 70, né? O povo do príncipe que havia de vir, que príncipe é esse? Bom, eu fiz a pergunta, você está no seu tempo. Se você certo, quiser, eu posso. certo, se você quer usar, quer que eu possa responder, eu posso. Não, então tá quiser. bom. Então deixa eu continuar aqui. Então, é interessante porque a gente sabe que Jerusalém foi destruída na mão do general romano Latito. E tudo isso em função do cumprimento dessa profecia. Então, desde a ordem de restauração de Jerusalém, a reedificação até Cristo ser cortado em Jerusalém, se cumpriu aí o quê? Se cumpriu uma parte dessas 70 semanas e tem outra parte que falta se cumprir. Então eu pergunto para você, César, dentro dessa questão do cumprimento dessas profecias. Mas e que falta cumprir? Ué, e o anticristo? Tem anticristo aí? Leia aí o texto. Não, e quem é esse que vai se assentar no lugar querendo ser Deus? Aonde está escrito isso no texto Outros da profecia? textos da Bíblia? Então, dentro dessa Aonde questão está escrito na Bíblia, na profecia de 70 semanas, que alguém vai sentar, não sei onde você está falando aí? Olha só, o Messias foi cortado. A cidade e o santuário, aí passaram-se quanto tempo? 1900 anos, com os judeus cumprindo a diáspora mundo afora. Aí em 1948 você tem o quê? Israel sendo reconhecido como nação. Então veja, tudo isso está relacionado com quem? Com o povo de Deus. Agora, veja só, essa questão da revelação, da restauração de Israel seria progressiva e cumprida definitivamente somente quando? No tempo do fim. Então, a abrangência dessa profecia das 70 semanas de Daniel, Deus decretou que completaria a redenção messiânica dos judeus de Jerusalém, incluindo 2 adventos de Cristo, em 70 semanas. Então, ele apresentou aí 6 objetivos da restauração que se cumpriria no decorrer deste tempo. Ou seja, extinguir a transgressão, já ouvi isso? Claro. Dar fim aos pecados, já ouvi isso? Claro. Não, claro que não. Expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão da profecia, ungir o santo dos santos. 10 segundos. Então, as 70 semanas, na realidade, são 70 semanas de anos, ou 490. Esses são divididos, então, portanto, 7 semanas, 62, 434 e uma semana de 7 anos. Então, a restauração completa de Israel não se cumprirá com o retorno de um remanescente dos exilados depois das 70 anos. Agora, com a palavra pastor César, já até ultrapassou um pouquinho. Pastor César, o senhor tem 3 minutos. Se eu disser que vou te pagar um empréstimo daqui a 70 dias, você vai entender que eu vou pagar daqui 2.500 dias? Porque, afinal, o jeito certo de entender as 70 semanas, que eu entenda, é contar 62, na verdade 7 mais 62, 7 primeiro, depois 62, conforme você mesmo apresentou, e é verdade, e depois a última. Agora vamos lá.
vamos para uma questão. Primeiro, você não respondeu minha pergunta até agora. E a pergunta foi clara. E você disse que ia responder. Com que autoridade, qual é o texto que faz você dar uma pausa numa profecia que conta tempo? Porque o texto diz assim: 70 semanas estão determinadas para isso e aquilo. Eu vou discutir isso e aquilo que o senhor colocou agora, se funcionou ou não. Aí o senhor vem e diz assim: não, ainda falta. Tá, então é mentira, não são 70 semanas? Porque se ainda não cumpriu, então não são 70 semanas. Se as 70 semanas não são literais, se as 70 semanas não são literais, porque o senhor tem vendo que não é literal, né? Se as 70 semanas não são literais, então por que Deus falou 70 semanas? Aí, o texto diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem é o teu povo? Os judeus, concordo. E tua santidade. Quem é essa santidade? Jerusalém, concordamos. Para fazer cessar a transgressão. Ué, em Cristo, a transgressão acabou. Acabou. Morre na cruz. A partir de agora você é nova criatura. Dar fim aos pecados. Quando que dá fim aos pecados? Na morte de Cristo. Expiar a iniquidade. Quando acontece a verdadeira expiação? Na morte de Cristo. Trazer justiça eterna. Quando que você pode ser justificado? Na morte de Cristo. Selar a visão da profecia. Ungir os santos dos santos. Quando Jesus foi batizado? Que ele é o santo dos santos verdadeiro. Quando ele foi ungido? Quando ele recebe o título de Mashiach? Quando João Batista fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Quando ele é ungido, quando ele é batizado. Então, se isso aqui já aconteceu, cadê a autoridade para fazer uma pausa nas 70 semanas? E uma segunda pergunta. A primeira você não respondeu até agora. Uma segunda pergunta. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. O ungido é Cristo. Se já passou 7 semanas e já passou 62, depois dessas séries, ele é morto. Não é uma clara referência que Jesus morre dentro da 70ª semana, meu Deus do céu? Vamos lá. Pastor Joaquim, e aí? O pastor César continua com o desafio. Quem lhe autorizou a dividir a 69ª, porque no entendimento pré-tribulacionista, a 69ª semana de Daniel, ela sofre uma interrupção e nós estamos no intervalo. A partir da ascensão de Jesus, abriu-se um intervalo. Correto. E que a 70ª semana ela se cumprirá com a grande tribulação, que é a 70ª semana de Daniel. Isso. Mas o pastor César diz que ninguém lhe autorizou a fazer esse tipo de divisão. Como é que o senhor explica isso, por favor? Bom, isso não é exegético, isso não é bíblico, isso é histórico, tá bom? Então a gente pode afirmar aqui que o intervalo é histórico. Então não há uma exegese para ele. Agora, eu pergunto, as 70 semanas teve o cumprimento? Então, acabou as semanas? É isso, pastor César? Se acabaram as semanas? Bom, o texto, a proposta das 70 semanas é justamente fazer aquelas 6 coisas que estão previstas no texto. O que o texto diz, pastor Joaquim, e que as pessoas não levam em conta, é a proposta do texto. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e tua cidade, os judeus de Jerusalém, para isso. Então, quais são essas coisas? Fazer cessar a transgressão para a chegada de Cristo. Então, em outras palavras... Teve o cumprimento das 70 semanas? Claro. Teve o cumprimento? Ué, não cessou o pecado? Então acabou as semanas. Acabaram as semanas. Se acabaram. Claro. Então, aí eu pergunto... Eu te perguntei qual que é... Aonde que você acha que dá para dividir em etapas, em pausa? Aonde tem essa pausa? Aí eu pergunto, e o anticristo? Se teve um cumprimento? Onde é que entra o anticristo aí? Se já teve o cumprimento. Então, mas acha o anticristo na profecia? Ué, é só nós irmos lá para o livro de Apocalipse agora. Você não crê na vinda do anticristo? Então, mas aonde que está escrito aqui? Na profecia. O que tem a ver com a profecia? Você crê na vinda do anticristo do assunto? Ou não? Não, tem a ver com as 70 semanas. Porque na sua cabeça tem a ver, porque no texto agora, não diz. Em Daniel 9:27, o anjo Gabriel prometeu a Daniel que aquele que destruísse o templo seria completamente destruído. Isso aconteceu? Então vamos lá. Isso aconteceu? O texto Daniel 9:27? Vamos ler o texto. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sob as asas da abominação virá o assolador, e até que a destruição que está determinada sobre ele se derrame. Aonde está escrito isso que você está dizendo?
O quê? Eu vou deixar uma questão aqui para os dois que eu estou percebendo que não está havendo um entendimento. Quem é esse que vai fazer uma aliança com muitos? Fica para os dois, eu não vou direcionar a nenhum. Quem é esse que vai fazer aliança com muitos? O que é essa abominação, esse abominável da desolação? Isso tem a ver com Mateus capítulo 24, versículo 21. Com e quando certeza. verdes que se cumpriu a profecia dita pelo profeta Daniel. Quem lê, entenda. Capítulo 24, versículo 15. Qual a relação que existe? Começa aí, Joaquim, então. É simples, aqui no versículo de Daniel 27, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, esse é o anticristo. É Mateus capítulo de número 24. Vamos voltar para Mateus 24. Porque o texto, para mim, está bem claro falando sobre ele. 24. 24, 15. Isso. Tá aqui. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou quem? O profeta Daniel, no lugar santo. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o erário, não desça a tirar a casa alguma coisa. Quem estiver no campo, eu pergunto, isso é em relação à igreja? Bom, vamos lá. Primeiro, o anticristo na Bíblia não faz aliança com ninguém. Acha um texto onde o anticristo faz uma proposta de aliança com alguém. Na cabeça das pessoas, o diabo, ele está recrutando um exército, chamando pessoas para uma parceria, para lutar contra Deus em algum momento. Só que isso é na cabeça das pessoas. Na Bíblia, o diabo não está recrutando ninguém para nada. Ele é o acusador, ele quer derrubar as pessoas. Satanás não está recrutando ninguém para nada. O anticristo, no livro do Apocalipse, não faz aliança com absolutamente ninguém. O texto de Apocalipse capítulo 13, que é o texto que talvez você vai procurar, diz assim, versículo 16: todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca. Faz, esse texto grego, ele ordena que seja dada certa marca, sobre a mão direita, sobre a fronte, não sei o que e tudo mais, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Então, o anticristo, ele vai implantar a marca da besta, mas essa implantação não pode ser chamada de aliança, porque na verdade se trata de uma imposição. Agora, quem é que faz aliança com muitos por uma semana? Que eu saiba, é Cristo. Jesus Cristo, ele faz aliança com os judeus, chama os seus apóstolos. Aliás, o texto de Jeremias 31:31 diz assim, eis vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança. A palavra ali é berit. A mesma palavra hebraica que aparece em Daniel 9:27. Farei com muitos uma nova aliança, não conforme a aliança feita pelos vossos pais, não sei o que e tal. Esse texto da nova aliança se cumpre literalmente em Hebreus capítulo 8. Quando o autor aos Hebreus diz, quando ele diz nova, falando de Jeremias 31, torna antiquada a primeira, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes para desaparecer. Então, quem faz aliança na Bíblia é Deus com as pessoas. Bom, o diabo nunca fez aliança com ninguém. Mostra um texto. Só para distribuir bem o tempo, ficou muito bem definido. No entendimento do senhor, aquele que faz aliança com muitos por uma semana, mas na metade da aliança ele interrompe essa aliança... Não interrompe a aliança, não. Ele não quebra? Olha, não. É só ler o texto. Não só isso. Estão citando o texto errado. É só ler o texto. Olha só. Daniel, só para concluir, para ficar bem claro essa questão, em Daniel 9... É que na cabeça do pré-tribulacionista é o seguinte, o anticristo faz uma aliança com todo mundo e na metade ele rompe a aliança, conforme o pastor Elias falou, mas não é isso que está escrito. O que vai acontecer? Não está escrito. Só um minutinho. Vai estabelecer 3 anos e meio de paz. 3 anos e meio de paz, e depois 3 anos e meio vai se rebelar. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Isso. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Onde diz que ele rompeu a aliança? E sobre as asas das abominações virá o assolador. O pastor João... Não, onde disse, Elias? Você disse literalmente que ele romperia a aliança. Com qual texto? Bom, então, você quer que eu entre no debate?
Não, você Se que você diz. quiser, eu entro. Não. Eu só tô apresentando. Não, e é que você citou o texto de forma Isso. truncada. Talvez por falta de Isso. não estava na memória, Sim, tá tudo mas bem. eu Mas não diz que ele rompe a Bom, aliança. eu tenho um entendimento aqui de um rompimento. Eu Se você também quiser, vejo eu assim. acabo entrando. Mas Eu eu não também quero vejo entrar no assim, debate. mas- Não, mas mas só ele- mostrando mas que o ele- versículo... só um minutinho. Mas ele nem Deixa eu respondeu só a questão deixar claro aqui, ó. de quem destruísse Tá. o templo seria destruído. Só um E minuto. o general Pera um Tito pouquinho, não pera um foi pouquinho. destruído. É só um pouquinho, só para colocar ordem. Veja bem, o senhor entende que esse que faz uma aliança com muitos por uma semana é o anticristo. Sim. O pastor César entende que é o Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero saber o que o senhor tem para dizer, porque ele está dizendo que esse personagem é Cristo. Com base em 2 Tessalonicenses Isso, 2. vamos lá. Olha o que diz aqui, 2, verso 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Eu pergunto, O que não acontecerá? já houve O que essa não acontecerá? apostasia? O que não Seja acontecerá? revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem é esse? Homem da iniquidade, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto. Ô, Joaquim, A o que não ponto- acontecerá? A ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, aqui, o texto, para mim, e aí se a gente vai lá para Apocalipse, capítulo de número 11, tem esta afirmação que estamos falando aqui sobre o anticristo. Apocalipse, capítulo de número 11, verso de número 1 e 2. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito, dispõe-te, mede o santuário de Deus, o seu altar, os que naquele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Este por 42 meses calçarão aos pés da cidade. E aí, com base nisso, a destruição no segundo advento de Cristo, 2 Tessalonicenses 2, verso 8 e 9, Apocalipse 19, 11 e 20, está em harmonia com essa profecia. Ok. Você então, citou... o cumprimento é progressivo da profecia. Então tá bom, mostra o texto onde ele faz aliança com alguém. Segundo Daniel, capítulo de número 9, verso 24. Não, aí não fala que ele faz... Espera. Mostra acontecendo, essa é a profecia. A profecia das 70 semanas é para quem? É que ele entende É que é o para todo anticristo. Israel e para Jerusalém. Ok, ele entende que é o anticristo Então e eu não é respeito. Calma aí, ele entende que é o uma promessa anticristo. universal. Ele entende não que é é uma um- promessa universal. Ele entende Ela que eu prediz não vou um poder falar. futuro dos judeus na sua terra. Bom, ele Na entende que terra é o anticristo, histórica. ele entende Posso que falar? é... Pode. Então vamos lá. Ele entende que é o anticristo e eu Isso, respeito. Certo. Eu discordo. Se ele entende que é o anticristo e isso é uma profecia, cadê o cumprimento? Aonde que tem o anticristo fazendo aliança com alguém? Mostra um versículo. Eu te pergunto. O retorno final dos judeus já aconteceu? Extinguiu a transgressão? Deu fim aos pecados? Você ouviu o que eu falei, Expiou a Joaquim? iniqui- Eu vi. Tá, eu então vi. aonde está o versículo? Eu pedi para você no começo do debate o versículo que te dá autoridade para Já fazer falei que é uma pausa. questão Não tem. histórica. É uma questão histórica. Quando você diz questão histórica, quer dizer, é uma intervenção humana e não textual. Não tem versículo Não para tem isso. uma exegese pra isso. Exato, Não, não tem, exatamente. não tem. Então é bom você reconhecer isso, legal. Agora eu tô te perguntando assim, você tá dizendo, esse aqui é o anticristo. Ok, respeito sua opinião. Não concordo, mas respeito. Como é uma profecia, aonde é que acontece esse cumprimento no Novo Testamento? Cadê o anticristo fazendo aliança com alguém? Porque aliança é um pacto. Você trata alguma coisa, parte, cada um cumpre sua parte. Aonde está isso na Bíblia? Está no verso de número 25 de Daniel. Verso de número 25. É que ele entende que esse versículo 27 Não, Elias, é o mas- anticristo. Tudo bem, líder- mas eu entendi que é o anticristo, mas isso é uma chamado profecia. príncipe como Messias no Tá, versículo isso já 25, aconteceu? Isso já aconteceu? Do povo. Então, os romanos que destruíram o segundo templo fariam um concerto com quem? Com muitos líderes. É com- que assim, eu de não Israel. consegui te fazer entender a minha pergunta. A minha pergunta é muito simples, é assim, ó. Se isso aqui é uma profecia para o anticristo fazendo uma aliança com muitos por uma semana, ok, tudo bem. Aonde isso acontece no Novo Testamento? Porque isso é uma profecia, não aconteceu lá em Daniel. É uma profecia, certo? Se é uma profecia que ainda não aconteceu, porque para você não aconteceu... A profanação do templo Isso. aconteceu, teve um cumprimento, mas vai ter um outro cumprimento que é um sinal, eu diria. Então, Joaquim, eu queria só o texto inevitável aonde pra no Novo Israel, Testamento no o tempo da grande anticristo... tribulação, Mateus 24, ok. Mateus capítulo 15, Tá, vamos ler. Esse 15, Mateus 15, vamos lá. Mateus 15. Lê aí. 24, 15. É uma aliança que o anticristo está 24, fazendo? 15. Vamos lá ver, vamos lá ver. Vai no Deixa eu texto. só fazer... Pastor César, o que o levou a entender que esse que fará
aliança com muitos é Jesus. Por qual razão o senhor foi Por uma razão convencido? simples. Por uma razão simples. O versículo 26 diz assim: depois das 62 semanas será morto ungido. Significa que o Messias é morto na 70ª semana. Na 70ª. E quando eu entendi isso, porque isso agora não é uma questão só de interpretação, é uma questão de matemática. Porque as 70 semanas são divididas em quantas etapas? 3. Quais são as 3 etapas? 7, 62 e mais uma. Então, em 7, Jerusalém é restaurada, que são os 49 anos, que Neemias, aquele pessoal, Zorobabel, beleza. Depois 62, que é entre a restauração de Jerusalém e a chegada de Cristo. Até nisso, acho que todo mundo concorda, tá beleza. Chegada de Cristo. Então, 7 passaram, 62 passaram. O verso 26 diz assim, ó: depois das 62, será morto ungido. Ora, se passou 7, passou 62, então juntos passaram 69. Depois desse período, o que é que sobra? A 70ª. A 70ª. Então Jesus é morto no texto bíblico dentro da 70ª semana. Então, primeira questão. Certo. Já não estará mais. O povo do príncipe que há de vir... Esse príncipe que há de vir, quem é? Então, o termo há de vir só é relacionado a Jesus Cristo. O príncipe, qual é o único príncipe que há de vir? O anticristo não aparece nesse texto de jeito nenhum. Daniel 9, 24, nenhum momento. O povo do príncipe que há de vir vai destruir a cidade. Quando isso acontece? Quando a cidade é destruída, no ano 70. Ok. Ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Jesus Cristo faz uma aliança como? Trazendo a pregação do evangelho, ele vai trazer o reino e tudo mais. Na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. Quando Jesus faz isso? Quando ele morre na cruz, ele torna... Quando Jesus morre na cruz? 3 anos e meio. Metade da semana. Então ele faz uma aliança com muitos por uma semana, porque ele veio para os judeus. Veio para que era seu, os seus não receberam. Na metade da semana... E Jesus disse, quando mas ele vai morreu, vir outro... Na metade vai vir outro em meu nome e vocês receberão. Ele disse isso, né? Quem é esse? Porque isso é apostasia. Quem é esse? Essa é apostasia. E então, ele na metade da semana dos falsos cristos que viriam. Deixa ele concluir. Então, na metade da semana, ele faz cessar o sacrifício quando ele morre na cruz. Está lá em Hebreus capítulo 8, capítulo 9. Quando ele morre, ele torna obsoleto qualquer tipo de sacrifício. Não serve mais para nada. E aí... Apagou aqui o texto. Aí falta 3 anos e meio. E esses 3 anos e meio que falta para completar as 70 semanas é o tempo que Deus, a graça de Deus está restrita apenas aos judeus, porque o começo da profecia diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e tua santa cidade. O que acontece quando termina os 3 anos e meio? A graça transborda dos judeus para os gentios a partir da conversão de Cornélio. Mas aí, nesse caso, já foi destruído o templo de Jerusalém? Porque aqui diz que vai ser destruído. É porque o texto das 70 semanas, no versículo 24, ele diz assim: 70 semanas estão determinadas para isso e aquilo. E isso é para 70 semanas. Certo. Depois ele transborda, falando até coisa do fim do mundo. Mas 70 semanas estão determinadas para fazer essa transgressão, dar fim ao pecado, trazer justiça eterna. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: Jeremias 31 tinha prometido que havia uma nova aliança. O que Deus está falando através de Daniel é o seguinte: o meu acordo com os judeus exclusivo termina em 70 semanas. 70 semanas. 70 semanas, então acabaria, digamos assim, no ano 37, 39 da era cristã, né? Acho que não menos, né? Porque não foi no ano zero. Não é menos. Não foi no ano zero. No ano 35. 33, isso, mais 35. ou menos. Isso. Então faltam 35 anos, que se Jerusalém só foi destruído no ano 70... Não está um intervalo aí também? Porque se as 70 semanas se cumpriu no ano 35 e Jerusalém só foi destruída no ano 70, não está faltando 35 anos? Então, conforme eu disse, o texto diz que as 70 semanas estão determinadas para trazer justiça eterna, sei lá, as 70 semanas é para isso. Depois ele vai explicar coisas, tem coisas até o fim do mundo, ele vai dizer até o fim vai ter destruição, os judeus vão sofrer até o fim. Muito bem. Pastor Joaquim, ele explicou aí da forma como ele entende que o anticristo não aparece no texto. O que o convenceu a pensar que o anticristo aparece, que eu tenho que agora o mesmo como é que é? O mesmo peso e a mesma medida. Acho que a gente convenceu. Eu acho que a gente tem que ficar aqui em Daniel 9:27, porque tem a ver aí com a questão do príncipe que há de vir no versículo anterior. Por quê? Está relacionado com o povo que destruiu a cidade e o santuário, isto é, os romanos. Isso confirma então que a aliança não pode ser Cristo, mas deve ser o homem da iniquidade.
Por que deve ser o homem da iniquidade? Que é mencionado por Cristo em Mateus 24, verso 15, que eu mencionei aqui. Também em Paulo, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Também por João, Apocalipse, capítulo 13. Que fará uma aliança falsa com Israel. Então, o fato de continuarem a existir sacrifícios lá, depois da morte de Cristo, até o ano 70 depois de Cristo, apontaria pelo fato aí de que não foi Cristo que causou o término desse sacrifício. E é interessante notar que o Senhor, no grande trecho escatológico, ele lida com o quê? Com o futuro de Israel, Mateus 24, Mateus 26. Então fala de um futuro cumprimento da profecia de Daniel. É só a gente ir lá para Mateus 24, 15. Bom, nós vamos depois ter da que sua morte. vamos ter que interromper agora. O senhor vai continuar a sua linha de raciocínio. Guarda onde o senhor parou. Porque as 69 semanas é que a gente foram vai para o cumpridas intervalo agora. literalmente. A gente paramos na fala do pastor Joaquim de Andrade. Primeiro eu perguntei para o pastor César o que o convenceu a pensar que aquele que fará aliança por uma semana é Cristo. E ele deu as suas explicações, mostrando inclusive que na perícope de Daniel, capítulo 9, 24 até o 27, não existe anticristo, mas somente Cristo, que é somente Ele que faz aliança, só Deus que faz aliança. O pastor Joaquim de Andrade, por sua vez, agora eu fiz a pergunta diferente para ele, ou melhor, a mesma pergunta, o que o convenceu... na verdade é uma pergunta diferente, né? Porque o que o convenceu a pensar que aquele que faz aliança com muitos, no versículo de número 27 do capítulo 9, é o anticristo. Pastor Joaquim, retome a sua posição e diga para os nossos telespectadores, para os internautas, para o pastor César e para todos nós, o que o convenceu a pensar que esse que faz aliança com muitos é o anticristo. O senhor já até fez uma ligação com Mateus capítulo 24, versículo de número 15 e com algumas passagens de Apocalipse. O senhor tem agora a oportunidade para esclarecer esse fato. Isso tem tudo a ver com respeito, eu diria, ao povo que destruiu a cidade e o santuário, isto é, isso com base em Daniel 9, 27. Então, 26. isto é, 27, Daniel 9, 27. Então, diz respeito a quem? Aos romanos. Então, isso confirma que a aliança não pode ser Cristo. Por quê? Deve ser o homem da iniquidade mencionado por Cristo, conforme Mateus 24, 15. Por Paulo também, Tessalonicenses 2. Por João, Apocalipse 13. E que fará uma aliança falsa com Israel, porque Jesus disse, vai vir outro, né, em nome do meu Pai, e vocês vão aceitar. Por isso que veio para que era seus, os seus não receberam. Os judeus não receberam Cristo, mas vão receber quem? Vão fazer um pacto com quem? Vão receber o selo de quem? Do anticristo. Então, o fato de continuarem a existir sacrifícios depois da morte de Cristo, até o ano 70 depois de Cristo, apontaria para o fato de que não foi Cristo quem causou o término desses sacrifícios, como ensina o pastor César. Então, é interessante notar que o Senhor, no grande trecho escatológico, que lida aí com o futuro de Israel, Mateus 24 e Mateus 25, que também o César discorda, ele diz que refere-se à igreja, fala de um futuro cumprimento da profecia de Daniel. Então, Mateus 24, 15, depois da sua morte. É importante notar que a profecia das primeiras 79 semanas foram cumpridas literalmente. Então, desse modo, é necessário um cumprimento literal da 70ª semana. Então, quanto ao tempo, quanto aos acontecimentos, é interessante, é importante a gente ver aqui o seguinte. Tiveram as 69 semanas cumprimento literal? Sim, tiveram um cumprimento literal. O Messias morre em qual semana? Ao abordar, então, só um minuto, ao abordar a tarefa de interpretar a profecia sobre a 70ª semana, para fazer justiça aos princípios aprovados pelo cumprimento das 79 semanas, a gente precisa aí aguardar o cumprimento literal da 70ª semana. Da última, tanto em detalhe quanto em cronologia. Tá. É o que eu vejo. Ele fez uma colocação bem interessante aqui, viu? Por exemplo, o templo continuou até o ano 70. Jesus morreu no ano 32. No ano 35, de acordo com o seu entendimento, fecha a 70ª semana. Só que a profecia diz que faria cessar o sacrifício, mas o sacrifício não cessou.
Foi até o ano 70. Então vamos lá, eu vou responder essa pergunta, é muito fácil. Em Hebreus capítulo 9, versículo 16, na verdade o capítulo 9 todo ali, né? Ele vai falar sobre a importância do sacrifício de Cristo e como o sacrifício de Cristo torna obsoleto todos os outros sacrifícios. Ele fala assim, não é mais por meio de sangue de bodes, de carneiros, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no Santos Santos. Portanto, perdi aqui, mas pelo seu próprio sangue, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a Deus e tal. Por isso mesmo ele é mediador de uma nova aliança. Tá aqui, aliança. Ele fala com muitas alianças, tá? Ele é mediador de uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte pela remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança, aqueles que são chamados, porque onde há testamento é importante que venha a morte do testador. Um testamento só é confirmado em caso de morte, porque não há validade enquanto o testador vive, pelo que a primeira aliança também não foi feita sem sangue. Então, quando Jesus morre na cruz, eles podem voltar a sacrificar animais hoje, não vale mais. Quando Jesus morreu, o próximo animal morto não valeu mais. Por quê? Quando o verdadeiro cordeiro morreu no verdadeiro altar... que cessaria o sacrifício. Cessou, não vale mais. Você pode matar um carneiro agora, em nome de Deus, ele recebe? Ué, mas mesmo recebe? Depois de Cristo morto, então, vamos lá. Continua. Se um judeu oferecer um carneiro agora, na nova aliança, vale para Deus? Agora não, tá. Mas depois o templo vai ser reconstruído. Aí vai voltar a valer? Deus vai mudar de ideia? Olha, ele vai tratar com Israel e não com a igreja. Então, mas vai valer? Esse sistema sacrificial vai perdoar pecados? Vai valer, Joaquim? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas de qual sangue? Agora, dos bodes ou de Jesus? Olha só. Dos bodes ou de Jesus? Não, claro que hoje então, se é de Jesus, a pergunta que eu te faço é o seguinte. Deixa eu fazer a pergunta. Se é de Jesus, a pergunta que eu te faço é a seguinte. Esse bode que vai ser morto, que não vale mais, hoje em dia, por causa do sacrifício de Cristo, é porque Jesus morreu na cruz ou é porque o Tito derrubou o templo na década de 70? Porque Tito derrubou o templo. Então eu não tenho mais pergunta. Então, na verdade, se um judeu oferecer um bode agora, Deus não aceita por causa do imperador Tito. E não por causa do sacrifício de Cristo. Não, peraí. Não, agora Deus está tratando com quem? Com a igreja. Por quê? Mas ele vai tratar com Israel. Se Deus está tratando a igreja só porque as 70 semanas acabou. Já houve a ressurreição, por exemplo? Deus está tratando com a igreja. Deus está tratando com a igreja somente porque as 70 semanas passaram. Porque a profecia é assim, 70 semanas estão determinadas sobre vocês. A aliança é um acordo. Por isso que o que Deus está dizendo é o meu acordo com vocês. O meu acordo com vocês. O intervalo é justamente o tratamento com a igreja. O meu acordo com vocês termina em 70 semanas. E a pergunta que eu te fiz, que ainda não veio a resposta, é em qual semana o Messias morreu? O ungido. Qual semana? Ok. Então vamos lá. Deixa eu só fazer essa pergunta, César, para entender melhor essa questão dessa 70ª semana aí. Né, Já houve a ressurreição dos santos do Antigo Testamento? Que isso já foi tudo cumprido, então tem que ter acontecido a ressurreição dos santos. Tem ressurreição de santos aí nas 70 semanas, Joaquim? Ué, mas se já foi tudo cumprido... Não, quem disse que foi tudo que está escrito na Bíblia cumprido? Eu disse que as 70 semanas se cumpriram. Mas então, aonde fala de... Você vai fugir do assunto? Não vou fugir, eu quero entender. Então tá bom. Não houve ressurreição. Escatológica, não houve ressurreição. Claro que não. Ótimo, tá bom. Então, dentro desse conceito de que não houve ressurreição, eu vejo aqui o seguinte, porque você disse aí... Mas para você houve ressurreição? Eu nem estou entendendo por que você está falando de ressurreição. Para você teve ressurreição? Não houve ainda. Tá, então a minha pergunta é muito simples. Em qual semana o ungido morre nas 70 semanas? No intervalo ali. No intervalo? 79ª semana. 60ª? 69ª semana. Então vamos lá, lê o versículo 26 da profecia. Eu queria saber... Capítulo? A profecia 9, 26. Daniel 9, né? O assunto do debate. Eu posso ler aqui enquanto você acha? Mas aí você acha aí. Diz assim, depois das 62 semanas será morto o ungido. Já passaram 7 no versículo 25. Isso. Passaram 7. Já não estará. Ok. Passaram 7. Passaram 62. 7 mais 62, 69. Depois dessa 69ª, será morto ungido. Depois da 60ª, não é a 70ª? Sim. Então pronto, acabou.
Então Jesus morreu na 70ª semana. Mas aqui- à luz dessa compreensão de que Jesus morreu na última semana, quando é que acontece essa pausa? Se a semana já começou, inclusive com a morte de Cristo, já que ele morre no meio dela. Mas aqui não é uma referência à igreja. Não, eu não estou falando aqui de nada de igreja. A pergunta é muito clara. Em que semana morre o ungido? Na 70ª, certo? Sim. Ok. Se ele morre na 70ª, então acabou. O que acabou? As 70 semanas. Não acabou. Certo. O anticristo já surgiu? Certo. O anticristo já surgiu? Você entendeu? Não, me responda. Eu entendi o que ele está querendo dizer. Ele entende o seguinte, pastor César, que se Jesus morreu na 70ª semana, a 70ª semana encerrou. Encerrou, de acordo com o cálculo que o senhor fez aqui, no ano 35 da era cristã. Muito bem. Ano 35. Só que lá no versículo de número Não, mas 26... a 70ª encerrou, acabou a profecia, Não, porque sim, só sim. são 70. Sim, mas aí tem alguns problemas também que precisam, alguns pontos soltos. Por exemplo, no ano 35. Só que lá no versículo de número 26, diz que seria destruída a cidade. O senhor disse que essa destruição aconteceu no ano 70. Então tudo isso está dentro desse arcabouço escatológico e profético de Daniel, capítulo 9, versículos 24 até o 27, porque tudo isso aí vai assambarcar toda essa Boa. argumentação. Então Muito bem. vou responder. Tá. Aí no ano 70, que o Tito Vespasiano destrói a cidade. Só que Jesus morreu no ano 70. Para o senhor, Não, encerrou 70 no. Não, morreu. Para o senhor, a 70ª semana encerrou no ano 35. Então tem um lapso temporal entre a morte de Jesus e a destruição de 35 anos. E o senhor, desta forma, acabou criando um intervalo. Então vamos lá. E não Mas- só isso, mas quando, É por isso que ele exemplo... está querendo dizer. Sim, mas não aí... é, né? aí Não é o que ele tá querendo dizer, mas Hã? tudo bem. Eu Ente- aceito a sua argumentação e vou responder a sua como uma segunda, mas não é o que ele quer dizer. Fala, Joaquim. é só nós irmos para o sermão profético de Jesus lá no Monte das Oliveiras. Então, Mateus 24, Mateus 25. Está dizendo, você disse que está falando sobre a igreja. Não. Joaquim, você Tá conseguiu me falando do mostrar, você conseguiu me mostrar até remanescente agora? judeu Você conseguiu me em mostrar até Israel. agora o texto que eu te pedi? Que onde o anticristo no Novo Testamento faz aliança com alguém? Eu vou pegar, Tá bom, então beleza. Então, Você crê igual ele que Jesus morreu na 70ª semana? Eu creio que Jesus morreu no intervalo. isso. Eu creio que há um lapso temporal entre a 69ª e a 70ª. Quando Jesus, na sua entrada triunfal em Jerusalém, isso já começa a acontecer. A morte de Jesus acontece já nesse intervalo, porque tem muita coisa que precisa acontecer ali Por que você tem não aconteceu. Então, por exemplo, Por que vocês têm que falar que tem um intervalo? Porque se Existe. você disser igual o Joaquim assumiu, que foi na 70ª, acabou. Então, só que do mesma sorte, pastor César, acaba o senhor criando um intervalo de 35 anos que é irreconciliável. Então, mas vocês estão criando um Como intervalo é que o de senhor 2000 anos, Não, mas- e pra vocês olha, tá tudo não, bem? Não, mas pera um pouquinho. Se nós temos um problema de ter criado um intervalo, o senhor também tem esse problema. Então eu vou resolver agora, posso? Pode, então vamos lá. claro. Vamos lá. Primeiro, fica claro que Jesus morreu na última semana Certo. das 70 semanas, né? Agora, o que acontece na sequência, né? O verso 24 apresenta uma proposta da profecia. 70 semanas estão determinadas para isso. Então 70 semanas é para o que está escrito lá no verso 24. Repito, 70 semanas, eu não estou interpretando, é o que diz o texto. O texto diz assim: 70 semanas estão determinadas para isso. Então isso tem que acontecer dentro das 70 semanas, ok? O verso 25 apresenta as etapas desse prazo. 7 semanas para isso, 62 semanas, e depois na 70ª será morto ungido. Então, 7 semanas para restaurar Jerusalém, 62 semanas para a chegada de Cristo e batismo de Jesus, a unção do Mashiach, e a última semana para a morte de Cristo. Isso está bem claro no versículo 25. O verso 26 apresenta o que acontece na última etapa. Então, na primeira etapa, Jerusalém é reedificada. Na segunda etapa, Jesus é reconhecido, batizado, reconhecido como Messias. E na terceira etapa, ele é morto. E aí vários desdobramentos começam a ser mencionados, que não necessariamente tem que estar dentro das 70, porque as 70, conforme o verso 24, 70 semanas estão determinadas para isso. E aí ele vai ter outras questões históricas que vai durar até o fim. A perseguição dos judeus, por exemplo, até o fim vai ter perseguição. Agora, vamos continuar a leitura do verso 26. Depois das 62, será morto ungido e não estará mais. Em primeiro lugar, fica claro que a morte do ungido
se dará depois das 62, conforme o pastor Joaquim viu aqui, dentro da 70ª semana. Agora, com o desdobramento da morte de Cristo, no meio da 70ª semana, conforme está escrito no texto, há agora a profecia de que a cidade será destruída, e isso vai acontecer só no ano 70 como desdobramento. Ou seja, a profecia da 70 é para que 6 coisas aconteçam, e essas 6 coisas estão dentro do versículo 24. Certo. É o que eu penso. Só que aí tem um problema, pastor César. Olha, já que o senhor me provocou, no versículo 26 tem uma... O senhor conhece de hebraico, o senhor sabe que tem uma conjunção aditiva aqui no versículo de número 26, ó. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E... Isso é uma sequência. E o povo do príncipe que há de vir, se o senhor diz que terminou aqui, então quem é esse príncipe do povo que há de vir? Já que o senhor disse o povo do príncipe que há de vir. O povo do príncipe que há... Então, mas o príncipe que há de vir. Então, lá, o príncipe, se o príncipe já foi tirado... O príncipe que há de vir... Mas ele foi tirado, mas ele vai de vir. Se o Messias já foi tirado, agora... O povo do príncipe... Isso foi no ano 33, então, agora o povo do príncipe, quem é esse povo? É a Você igreja? crê que o Messias foi tirado? Não, veja bem. Não, estou respondendo. Foi. Ok. Não, você crê que acendeu os céus. Ok, você crê que ele foi tirado, ok? Você crê que ele há de vir? Há de vir. Então, mas Jerusalém e o templo foram destruídos no ano 70. E o povo do príncipe que há de vir, quem é o povo do príncipe? Os judeus. Jesus não é judeu? Você disse que o único povo de Deus é a igreja? Não, peraí. O povo de Jesus é os judeus. A origem de Jesus é o povo judeu. Agora a pergunta, foi o povo judeu que destruiu o santuário? Claro. É que eu sei. Não, foram os romanos. Foram os romanos. Foram os romanos. Então, vamos E Só tem outro probleminha aqui. Outra coisa. Então, mas peraí, Elias, você vai me metralhar de coisas, depois eu não vou ter tempo para responder. Então, eu vou ficar só mediando. Não. É melhor, porque você me meteu nesse debate. Eu quero que você fale, mas me dê tempo de responder. Não, mas é que eu nem terminei. Então tá bom, então você fica falando. Não, e aí depois eu não vou, porque meu papel aqui é mediar. Não, mas o seu argumento tá melhor. Então, olha, eu quero responder um a um. A gente vai fazer, um dia a gente vai fazer um debate aqui. Eu não quero, mas um dia a gente vai fazer. Aí Elias, a gente debate você já disse isso algumas vezes, mas você declina. Um dia, eu declino porque eu sei que não vai ficar legal. Tá bom, tá bom. Então, o Messias foi cortado em Jerusalém no ano 33, conforme a história. E aí em 70 também, conforme a história, Jerusalém e o templo foram destruídos. Então esses fatos estavam determinados a se cumprirem na profecia após 7 semanas e 62 semanas. Correto? É na 70ª. 7 semanas... E mais 62 para chegar... E 62 semanas, faltando, portanto, o quê? Uma semana de anos a se cumprirem sobre Jerusalém e os judeus. Então, essa semana, você concordou que Jesus morreu na semana profética, a última da profecia, está estabelecido o seguinte, Daniel 9:27. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta dos manjares sobre as asas e tal. Em suma, depois então de 7 semanas, 62 semanas, que é morto determinadas sobre Jerusalém, tendo sido o Messias cortado, como eu afirmei aqui, a cidade e o santuário destruído pelo povo do príncipe que há de vir, e de passar aproximadamente aí 2000 anos com os judeus cumprindo uma diáspora mundo afora, quase 1900 anos exatamente, tá? Uma diáspora mundo afora, após 1948, Israel se torna novamente uma nação dos judeus. E aí, a partir de 1967, Jerusalém se torna também uma cidade em poder dos judeus. Então, o que falta cumprir-se? É o acordo, um pacto, para que os judeus possam edificar o templo do Senhor em seu respectivo lugar. Como eu disse, o César vai muito para Jerusalém, para Israel, sabe que está tudo sendo preparado para a reconstrução do templo. Então, haverá a prática do retorno aos sacrifícios diários no templo, denominado sacrifício contínuo, que é o mesmo que sacrifício e oferta de manjares. Muito bem. Faltam apenas 2 minutos. Eu vou deixar o pastor César, depois o senhor vai ter 4 minutos para concluir. Então pastor vamos lá. César. Respondendo a pergunta que foi feita, na verdade, pelo Elias, historicamente Jerusalém foi destruída por quê? Por causa da insurreição dos judeus, que é o povo de Jesus. Os judeus fizeram insurreição contra Roma, logo a culpa pela destruição da cidade, e quem diz isso são os próprios judeus que eram conservadores. É por causa dos judeus. Se os judeus não tivessem se levantado contra Roma, Jerusalém não seria destruída por Tito. Logo, a culpa pela destruição da cidade, o templo, o santuário e tudo mais, é por causa do povo do príncipe que há de vir. O príncipe que há de vir é Jesus, o único que recebe esse título, que é aquele que há de vir. São várias referências, e o povo dele é os judeus. A Bíblia diz que o fim vai ser um dilúvio, tá lá no versículo 26.
Mas Deus prometeu que nunca mais ia destruir com dilúvio. Logo, esse dilúvio precisa ser interpretado. Lá em Isaías 8, versículo 5, está falando assim, ó, que o dilúvio pode ser uma grande invasão militar. Então nós vamos entender que esse dilúvio, que a cidade vai ser destruída, é a invasão do imperador Tito entrando. Por quê? Por causa dos judeus, por causa da insurreição dos judeus. O texto lá de Isaías 8, versículo 8, diz assim: as águas do Eufrates fortes e tempestuosas, isso é, o rei da Síria com toda a sua glória, encherão o leito dos rios, transbordarão seus ribanceiros. Isso aqui não está falando de uma enchente, está falando de uma invasão militar. Isso também acontece em Jeremias capítulo 46. Isso também acontece em Jeremias capítulo 47. Então fica claro aqui que o dilúvio profetizado não é exatamente de água, porque Deus prometeu que não ia fazer isso mais, mas uma invasão militar. E essa invasão acontece por causa do povo do príncipe que há de vir, ou seja, os judeus, e sua insurreição contra os romanos. Parece que a paga dos judeus por terem matado o ungido está em terem de enfrentar guerras e desolações até o tempo do fim, meu Deus. Está escrito lá na profecia que até o fim vai haver perseguição, até o fim vai haver destruição. Agora, se Jesus, e o Joaquim concorda, morreu dentro da 70ª semana... 60ª. Não. 60ª. Volta a fita. Não, é que você tá falando 70ª. Errada, ele até me corrigiu aqui. Você falou, não é 70ª, é 60ª. Mas eu não falei 70ª, eu falei 70ª. 69ª. Então, deixa que eu falo o que eu quero falar, tá bom? Se o Joaquim concordou agora há pouco que Jesus... 69ª semana ele foi morto. Porque eu falei do intervalo. Então, agora há pouco não, né? Então mudou agora. Então eu disse... Não, eu passaram 7, passaram 62. Somando, 69. E lá no texto do versículo 26 diz... Depois das 62, quer dizer, depois que passou a 69, é morto ungido. Depois das 69 vem 70. O Elias disse assim, o pastor Elias disse assim, ele morreu no intervalo, porque se foi depois da 69, para mim, depois de 69 vem 70. Para vocês, depois dos 69, tem o nada. Entende? O que acontece é que o texto diz que ele morreu dentro da 70ª semana. Se ele morreu dentro da 70ª, a contagem não parou. Ainda tem um minuto. Não tem problema. Não, pode continuar. Mas eu acho que estou satisfeito. Vamos lá. O senhor tem 4 minutos para a sua consideração final. Mas eu não sabia que era consideração final. Já? Marcaram ali, eu não sei como que foi. Não, na verdade, o Joaquim que começou, eu terminarei. Eu vi o relógio ali, eu achei que... É que era para terminar 12h20. É como eu não sabia que era consideração final, então na verdade... eu agradeço. Vamos começar. Não, deixa com o Joaquim então agora. Como eu falei quase 4, ele fala quase 4. Então, agora, as considerações finais, vai terminar com ele. Pastor César, suas considerações finais. Fica claro que as 70 semanas elas têm um propósito, e o propósito é que estão elencados no capítulo 24, selar a visão da profecia, trazer fim aos pecados, expiar a iniquidade. Isso aqui tudo termina em Cristo, não é no fim. Os pecados a justiça dos pecados já funciona agora, não vai funcionar um dia. 70 semanas estão determinadas para que aconteça tudo isso. O que Deus está dizendo para os judeus é: o meu acordo com vocês termina em 490 anos. 490 que dá, né? 490. 70 vezes 7. O meu acordo com vocês termina em 490 anos. Por que isso? Porque Jeremias 31 já tinha profetizado que essa aliança ia acabar. E Daniel está dizendo assim, faltam 490 anos para a aliança acabar. E aí tem uma nova aliança. Eu pedi o versículo onde o anticristo faz pacto com alguém. Até agora não tem esse versículo. Mas aqui eu entendo que é o anticristo. Não, você entende uma coisa, mas o texto fala anticristo? Não. No texto não fala anticristo. Aliás, o anticristo na visão pré não funciona, né? Porque se a igreja já tinha sido arrebatada, não é anticristo, é antijudeu. Mas a Bíblia fala de anticristo ou anti-judeu? Se o povo de Cristo já não está mais na terra, então o anticristo persegue quem aqui? Se Cristo já foi, a igreja já foi, o anticristo faz o quê? Então, eu ser um anticapitalista num país que não tem capitalista. Eu vou ficar fazendo aquilo lá. Persegue o povo de Deus, que são os judeus, inclusive. Então é antijudeu. Então você começa a trocar seu discurso para falar, ao invés de falar anticristo, porque os judeus, você pode falar antissemita. É simples, César. Os judeus não receberam a Cristo. Agora é a vez dele, deixa ele... Então, se o judeu não recebeu a Cristo, então não é anticristão. Não é anticristo, é antijudeu.
Eles não são cristãos. Peraí, César. Deixa ele terminar. Você vai ter 4 minutos para falar. Ele usar esse argumento que anti é alguém contra, pastor, também por favor. significa pastor contra. Joaquim, por mas favor. é aquele que se coloca no lugar desse, você sabe disso. Não precisa argumentar com você. Pastor, você é um homem inteligente. Não vai ficar legal. O senhor está indo bem, mas vamos lá. Deixa ele terminar. Assim, eu agradeço, acho que fica claro, né, que essa ideia de que as 70 semanas tem uma pausa interminável, que ninguém sabe quando vai terminar. Se ninguém sabe quando vai terminar, então por que Deus diz 70 semanas? É mentira? Porque aí não é verdade. Nesse caso aqui não é verdade. Aí, não. Aí é uma interpretação, tá? Com que autoridade? Aí já superamos isso no primeiro bloco. O senhor reconheceu que não tem texto para isso. É uma interpretação. Então, se é uma interpretação, tem que ficar claro aos pré-tribulacionistas Como aqui... tem muitas coisas desse aqui. Verdade. Não, isso é verdade. Mas tem que ficar claro aqui aos irmãos pré-tribulacionistas que o sistema está em cima de uma interpretação meramente humana, onde a Bíblia não te dá liberdade para fazê-lo. Eu agradeço. Meu YouTube é César Cavalcante, meu Instagram também, meu Facebook também. Sigam lá se vocês querem. Deus abençoe. É um privilégio poder contribuir, e a nossa amizade é acima das nossas discordâncias, como disse, sei lá quem foi que falou, no que é essencial unidade, no que não é essencial liberdade, no demais caridade. Muito bem, agora pastor Joaquim, agora o senhor pode deflagrar os seus argumentos, que o senhor tem... Não, ele pode passar, porque eu não sabia que era os 4 minutos. Ele pode mas falar, voltou mais 4 para você? Então, como eu não sabia, eu usei mais, então ele pode usar mais. Pastor Joaquim, então Mateus, o senhor tem 4 minutos. Mateus 24, verso 3. Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quando serão essas coisas? Que coisas? Foi motivada aí pela profecia, né, de Jesus acerca da destruição do templo de Jerusalém no ano 70. É interessante porque constante do versículo anterior, não vê de tudo isso, em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, além de perguntar acerca da destruição do templo, os discípulos questionaram o Senhor acerca dos sinais da sua segunda vinda e do fim do mundo. É interessante que o César, como apologista, sabe disso, no verso 4, ele fala, cuidado, ninguém vos engane, porque verso 5, ele aponta o sinal, falsos cristos. Eu pergunto, quando aconteceu isso? Quando? Falsos cristos, na época que Cristo estava vivo? Surgiram esses falsos cristos, ele advertindo, enquanto ele estava aqui, sobre outros? Não, claro que isso era um tempo futuro. Mas tudo bem, vamos voltar aqui, porque ele disse aqui, o Jesus, falando então, os discípulos questionaram acerca dos sinais da segunda vinda e do fim do mundo. O Senhor respondeu a pergunta tripartida, portanto, a chave da interpretação de Mateus 24 e Mateus 21 é muito clara. A partir daí a gente precisa estar atento ao texto, a fim de saber qual evento ele se refere. Mateus 24:14 diz respeito à terceira faceta da pergunta. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Será que isso já aconteceu para os pós-tribulacionistas? É interessante também, porque virá o fim. E aí ignoram o fato dos discípulos terem feito aí ao mestre uma tríplice pergunta. Dizem que a segunda vinda só ocorrerá depois da evangelização mundial. Ora, se essa evangelização em massa só ocorrerá mesmo por ocasião do milênio, que precederá o fim do mundo, Mateus 24, então 15 a 22 é de difícil interpretação. Fica claro que o Senhor Jesus está se referindo a quê? A grande tribulação. Porque o contexto é imediato à passagem. Está falando da vinda do Senhor em poder e grande glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então não há dúvida de que por ocasião da destruição do templo em Jerusalém no ano 70, também houve aflição. Mas a aflição mencionada no versículo 21, descrito como a grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais, essa descrição aí atrelada à informação a respeito da revelação do Senhor em poder e grande glória, deixa claro que isso refere-se mesmo à grande tribulação. Então, Mateus 24 e também Mateus 32, Jesus chama a atenção para a figueira. E eu pergunto, quem é a figueira? Figueira é símbolo de Israel, que foi disperso pelo mundo inteiro. Então, quando os seus ramos se tornam tenros, brotam folhas, saber que está próximo o verão. Quando a figueira brotou? 1948. Está na Bíblia isso? Não, mas é a profecia. O verso 34 do mesmo capítulo. Não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que geração Jesus está se referindo?
a geração da figueira que brotaria. Então, o retorno de Israel à Terra Santa. Diz, então, sem que essas coisas aconteçam, está aí o advérbio de algo que está próximo. Alguém ou de algo. Israel completou 62 anos, instalado em torno aí de 50, 60, 70 anos. Princípio das dores. Então, esse é o advérbio de alguém que está aí diante de alguém e de algo. Então, temos que observar que o alcance aí de Daniel, a profecia é tríplice. Israel para os templos de Jesus, Israel para o templo da diáspora e o retorno à Terra Santa de Israel para a grande tribulação. Temos que entender este princípio, tá? Esse é o cumprimento das 70 semanas. Muito bem.